Imagine acordar numa manhã qualquer em Manhattan, 1942. Você toma seu café, olha pela janela para o Empire State Building brilhando ao sol e não faz ideia de que, do outro lado do Atlântico, engenheiros alemães estão calculando exatamente quantas bombas seriam necessárias para transformar aquela vista em escombros. Parece roteiro de filme, não é? Mas esta história é real e ela começa de uma forma que ninguém esperava. Enquanto os Estados Unidos ainda celebravam sua entrada triunfante na Segunda Guerra Mundial, após Pearl Harbor, Adolf Hitler reuniu-se com seus generais mais confiáveis num bunker em Berlim. A pergunta na mesa era simples e aterrorizante: como levar a guerra diretamente ao coração da América? Os alemães sabiam que Pearl Harbor tinha despertado um gigante e agora precisavam agir rápido, antes que a máquina industrial americana se tornasse imparável. O plano que surgiu dessas reuniões secretas era tão audacioso que muitos oficiais alemães acharam que era impossível. Mas Hitler não queria ouvir sobre impossibilidades. Ele queria resultados e queria que o povo americano sentisse o mesmo terror que Londres sentia sob os bombardeios da Luftwaffe. O projeto recebeu o codinome Operação Pastorius, uma referência ao primeiro imigrante alemão na América. A ironia não poderia ser maior: usar o nome de quem ajudou a construir a América para destruí-la. Os nazistas começaram a recrutar agentes especiais, pessoas que conheciam os Estados Unidos como a palma de suas mãos. Muitos eram alemães que tinham vivido na América, alguns até tinham cidadania americana. Eles conheciam as ruas de Nova York melhor que muitos nova-iorquinos. Sabiam onde ficavam as pontes cruciais, as usinas elétricas, as fábricas de alumínio que produziam aviões de guerra. Cada um desses homens foi treinado numa escola secreta perto de Berlim, onde aprenderam a fabricar explosivos com materiais comuns, a sabotar infraestruturas críticas e, mais importante, a se infiltrar na sociedade americana sem levantar suspeitas. Durante meses, eles estudaram mapas de Nova York, memorizaram rotas de fuga e praticaram seus sotaques americanos até que até mesmo um nova-iorquino de nascença não conseguisse identificá-los como estrangeiros. O objetivo final não era apenas destruição física. Hitler entendia a propaganda melhor que qualquer líder de sua época. Ele sabia que um único ataque bem-sucedido em solo americano valeria mais que 10 vitórias na Europa. Seria uma mensagem clara: ninguém está seguro, nem mesmo atrás do vasto Oceano Atlântico. O plano era meticuloso e demonstrava uma compreensão assustadora da psicologia americana. Os alvos não foram escolhidos aleatoriamente. Cada um tinha um propósito duplo: causar dano máximo à infraestrutura de guerra americana e, simultaneamente, criar pânico generalizado entre a população civil. As instalações da Alcoa em Nova York e Tennessee eram prioridade absoluta, porque sem alumínio, a produção de aviões americanos entraria em colapso. As pontes e túneis de Nova York também estavam na lista, não apenas pela importância logística, mas pelo impacto psicológico. Imagine milhões de nova-iorquinos presos em Manhattan, sem conseguir evacuar, enquanto sirenes de ataque aéreo soavam pela cidade. Os engenheiros alemães calcularam que destruir apenas 3 pontes principais criaria um caos que paralisaria a cidade por semanas. Mas havia algo ainda mais sinistro no plano. Os agentes alemães carregavam consigo pequenas quantidades de explosivos altamente sofisticados, disfarçados em objetos cotidianos como blocos de carvão, latas de comida, até mesmo canetas. Esses explosivos podiam ser montados rapidamente e detonados com temporizadores simples, permitindo que os sabotadores estivessem longe quando as explosões acontecessem. A genialidade diabólica estava nos detalhes. Os nazistas sabiam que os americanos eram pessoas práticas, confiantes em sua segurança doméstica. Ninguém suspeitaria de um homem comum comprando ferramentas numa loja ou de trabalhadores fazendo manutenção perto de uma ponte. Essa confiança seria usada contra eles. Em junho de 1942, 2 submarinos alemães, U-202 e U-584, partiram da França ocupada carregando os 8 agentes selecionados. A viagem através do Atlântico foi tensa. Os mares estavam infestados de navios de guerra aliados
e qualquer erro poderia significar o fim da missão antes mesmo de começar. Os comandantes dos submarinos eram veteranos experientes e conseguiram navegar sem serem detectados. Na noite de 13 de junho de 1942, o primeiro grupo de 4 agentes desembarcou numa praia em Amagansett, Long Island, a apenas algumas horas de Manhattan. Eles carregavam maletas cheias de explosivos e milhares de dólares em dinheiro americano. O plano estava finalmente em movimento, mas algo aconteceu naquela praia que mudaria tudo. Um guarda costeiro chamado John Cullen estava fazendo sua ronda noturna quando se deparou com os homens. Na névoa da madrugada, ele inicialmente pensou serem pescadores, mas algo no comportamento deles não batia. Um dos alemães, George Dash, o líder do grupo, tomou uma decisão crucial naquele momento. Dash aproximou-se do guarda costeiro e ofereceu-lhe dinheiro, dizendo que eles eram pescadores encalhados e pedindo que ele esquecesse que os tinha visto. Cullen, percebendo que estava em desvantagem numérica e possivelmente em perigo, aceitou o dinheiro e se retirou. Mas assim que chegou à sua base, ele imediatamente reportou o encontro estranho. Enquanto isso, os sabotadores enterraram seus equipamentos na areia e pegaram o primeiro trem para Nova York, misturando-se facilmente entre os passageiros matinais. Eles chegaram em Manhattan e se registraram em hotéis diferentes, seguindo o protocolo de segurança. Nos dias seguintes, o segundo grupo desembarcou perto de Jacksonville, Flórida, sem incidentes. Tudo parecia estar correndo conforme o planejado. Mas dentro de George Dash, algo tinha mudado durante a travessia do Atlântico. Ele tinha vivido na América por anos, tinha amigos americanos, conhecia a vida naquele país. Quanto mais pensava na missão, mais ela lhe parecia errada. Não era apenas o risco de ser capturado e executado. Algo muito mais profundo o incomodava. Ele começou a questionar se realmente queria fazer parte da destruição de uma nação que um dia chamou de lar. Após alguns dias em Nova York, Dash tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele ligou para o FBI e se entregou, revelando toda a operação. Inicialmente, os agentes do FBI não acreditaram nele, pensando ser um maluco ou um provocador. Mas quando Dash abriu sua mala e mostrou os explosivos, o dinheiro alemão e os mapas detalhados, a sala ficou. Ele passou dias sendo interrogado, revelando cada detalhe, os nomes dos outros agentes, seus alvos, como foram treinados, tudo. A informação que Dash forneceu permitiu ao FBI montar uma das operações mais rápidas e eficientes da sua história. Em questão de dias, todos os 8 sabotadores foram capturados. Nenhum deles tinha conseguido completar um único ato de sabotagem. As notícias sobre a captura foram inicialmente mantidas em segredo absoluto. J. Edgar Hoover, diretor do FBI, viu uma oportunidade de ouro. Ele transformou a história numa vitória massiva da inteligência americana, omitindo convenientemente o fato de que tudo só foi possível porque um dos sabotadores se entregou voluntariamente. A narrativa oficial falava de investigação brilhante, vigilância incansável e a superioridade do FBI. Dash, que esperava ser tratado como herói por ter salvado potencialmente milhares de vidas americanas, ficou chocado quando descobriu que seria julgado junto com os outros. O governo americano argumentou que, independentemente de ter se entregado, ele ainda era um agente inimigo que entrou no país com intenção de cometer-se. Em agosto de 1942, apenas 2 meses após o desembarque, um tribunal militar especial julgou os 8 homens. O julgamento foi rápido e a sentença severa. 6 dos sabotadores foram condenados à morte na cadeira elétrica e executados poucos dias depois. Apenas George Dash e Ernest Burger, que também tinha colaborado com as autoridades, tiveram suas sentenças comutadas para a prisão. Dash recebeu 30 anos, Burger recebeu prisão perpétua. A ironia era brutal. O homem que desmantelou o plano nazista seria punido quase tão severamente quanto aqueles que pretendiam executá-lo. Mas a história não termina aí. E é aqui que ela fica ainda mais fascinante e complexa. Depois da guerra, documentos capturados revelaram que a Operação Pastorius era apenas a ponta do iceberg. Hitler tinha planos muito mais ambiciosos para atacar os Estados Unidos. Engenheiros alemães estavam desenvolvendo bombardeiros de longo alcance
especificamente desenhados para cruzar o Atlântico e atacar cidades americanas. O America Bomber, como era chamado, seria capaz de carregar toneladas de bombas até Nova York e retornar à Europa. Protótipos foram construídos, testes foram realizados, e se a guerra tivesse durado mais alguns anos, é possível que bombardeiros alemães realmente aparecessem nos céus de Manhattan. Além disso, os alemães experimentaram com mísseis balísticos de alcance intercontinental, precursores dos ICBMs da Guerra Fria. A ideia era que, se não conseguissem chegar à América com aviões, chegariam com mísseis. Felizmente, para os americanos, nenhum desses projetos avançados chegou a se concretizar antes do fim da guerra. Em 1948, após intenso lobby e reavaliação do caso, o presidente Truman comutou as sentenças de Dasch e Berger, e ambos foram deportados para a Alemanha. Mas o retorno não foi a redenção que Dasch esperava. Na Alemanha do pós-guerra, ele era visto como traidor por ter entregue companheiros alemães. Na América, era lembrado como sabotador nazista. Ele passou o resto da vida preso entre dois mundos, rejeitado por ambos, carregando o peso de uma decisão que salvou incontáveis vidas, mas destruiu a sua própria. Hoje, quando olhamos para o skyline de Nova York, é fácil esquecer o quão perto essa cidade chegou de experimentar o horror que Londres, Berlim e Tóquio conheceram durante a Segunda Guerra Mundial. A Operação Pastorius nos lembra que a segurança nunca é garantida, que a guerra não respeita oceanos e que, às vezes, o heroísmo vem de lugares inesperados. George Dasch nunca recebeu o reconhecimento que merecia em vida, mas sua decisão naquela praia em Long Island e depois num hotel em Nova York alterou o curso da história. Ele nos ensina que coragem não é apenas lutar pelo seu país, mas às vezes é ter a força de questionar ordens, de escolher o certo sobre o conveniente, mesmo quando isso significa sacrificar tudo. E essa talvez seja a lição mais importante desta história extraordinária que quase ninguém conhece.